O que significa entregar o caminho ao Senhor? Entregar o caminho ao Senhor vai muito além de uma simples oração ou uma frase dita da boca para fora. É um ato profundo de confiança, onde você reconhece que Deus sabe mais do que você, vê mais longe do que você e pode fazer infinitamente mais do que você jamais conseguiria fazer com as próprias mãos. Muitas vezes queremos ter controle de tudo, dos nossos planos, das decisões, dos relacionamentos, da carreira, da família. Fazemos listas, traçamos metas, seguimos cronogramas, mas quando algo foge do previsto, o desespero bate. É nesse momento que a palavra nos lembra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmo 37, 5. Entregar o caminho é como colocar um volante nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu não sei onde tudo isso vai dar, mas sei que contigo eu estou seguro. É deixar de viver baseado no medo do que pode dar errado e passar a caminhar pela fé no que Deus já preparou. Não significa cruzar os braços e esperar que Deus faça tudo. Significa alinhar os seus passos com a vontade dele, orar antes de decidir, ouvir antes de agir, obedecer mesmo sem entender. É trocar a ansiedade pela paz que excede todo entendimento. É saber que mesmo quando as portas se fecham ou o caminho parece escuro, Deus está no controle, guiando cada detalhe com amor. A entrega é, muitas vezes, silenciosa. Às vezes, é feita com lágrimas, com dor, com dúvidas. Mas mesmo nesses momentos, Deus honra aquele que confia. Quando você entrega de verdade, Ele age, e quando Ele age, o impossível se torna realidade. Por que confiar em Deus é tão difícil às vezes? Confiar em Deus nem sempre é fácil, e está tudo bem admitir isso. Somos humanos, feitos de carne, emoções, dúvidas e lembranças de frustrações passadas. Às vezes queremos confiar, mas o coração vacila, a mente se enche de perguntas, e o medo grita mais alto do que a fé. A dificuldade de confiar em Deus geralmente nasce quando esperamos resultados imediatos. Mas Ele trabalha no tempo certo, não no nosso. Também surge quando passamos por situações que não entendemos. Perdas, doenças, portas fechadas, silêncio prolongado. A alma pergunta: por que isso está acontecendo? E quando a resposta não vem, o coração se retrai. Mas confiar em Deus não é ausência de medo. É continuar mesmo com medo. É escolher descansar mesmo quando tudo parece fora de controle. É acreditar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando a estrada parece escura. A Bíblia nos mostra isso, em muitos exemplos. Abraão esperou anos pela promessa. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo de Saul antes de sentar no trono. Eles também enfrentaram a dor de não entender o tempo e os caminhos de Deus. A boa notícia é: Deus não exige que você confie nele com perfeição. Ele só pede que você não desista, que você o busque, que você seja sincero, que você diga: Pai, está difícil, mas eu escolho confiar. E mesmo quando a nossa fé é pequena, ele permanece fiel. O que fazer quando tudo parece estar desmoronando? Há dias em que a vida parece um castelo de areia. Tudo o que construímos, tudo o que planejamos, tudo o que sonhamos, começa a ruir diante dos nossos olhos. São perdas inesperadas, decepções profundas, crises que nos pegam desprevenidos. E de repente a pergunta surge: Deus, onde o Senhor está agora? A verdade é que todos, em algum momento da caminhada, enfrentam tempestades que ameaçam nos afogar. E nesses momentos, não é fácil manter os olhos fixos no céu. O desespero bate, a solidão grita, e o coração sente que não vai aguentar. Mas é justamente nesses momentos, quando tudo parece estar desmoronando, que Deus mais se revela. Ele não promete uma vida sem dor, mas ele promete presença no meio da dor. Ele não disse que o fogo não viria, mas prometeu que você não seria consumido. A Bíblia está cheia de exemplos assim. José foi traído, vendido, injustamente preso. Mas ali, no fundo da prisão, Deus estava com ele.
Davi chorou tanto que disse: As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Mas foi exatamente nesse vale que ele escreveu salmos que curam gerações até hoje. Quando tudo desmorona, você tem duas escolhas: desabar ou se jogar nos braços do Pai. Chore se for preciso. Grite se for necessário. Mas não desista. Não pare. Não se afaste de Deus. Porque mesmo que você não veja agora, Ele está reconstruindo algo maior do que você pode imaginar. O fim da sua força é o começo da dele. Como confiar em Deus mesmo sem entender o que está acontecendo? Existem momentos na vida em que simplesmente nada faz sentido. Você ora, clama, espera. E mesmo assim, as respostas não chegam. Os caminhos parecem fechados, o silêncio de Deus ecoa mais alto do que qualquer barulho, e o coração começa a se perguntar: por que Deus está permitindo isso? Mas é nessa hora que a fé verdadeira é provada. Porque confiar quando tudo vai bem é fácil. Mas confiar quando tudo parece fora do controle? Aí está a verdadeira entrega. A palavra nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Ou seja, nem sempre você vai entender o que Deus está fazendo. Nem sempre vai fazer sentido no agora. Mas mesmo assim, confie. Deus vê o todo, enquanto nós enxergamos só uma parte. Ele está escrevendo uma história eterna, e muitas vezes, o que hoje parece uma perda, amanhã será livramento. O que hoje dói, amanhã será cura. O que hoje parece o fim, pode ser apenas o começo. Lembre-se, Abraão não entendeu quando Deus pediu seu filho. José não entendeu quando foi traído pelos irmãos. Jó não entendeu suas perdas, mas todos eles confiaram. E todos eles viram a fidelidade de Deus. Você pode até não entender agora, mas um dia você vai olhar para trás e dizer: foi necessário. Deus sabia o que estava fazendo. Enquanto isso, continue firme. Não desista de confiar só porque não vê. Porque a fé não precisa de explicações. A fé precisa de rendição. Segredo para manter a fé viva em meio à dor. A dor tem o poder de calar a alma. Ela enfraquece o corpo, confunde a mente e, muitas vezes, faz parecer que a fé está desaparecendo. Mas sabe qual é o segredo para manter a fé viva mesmo quando tudo dói? É não depender do que você sente, mas do que você crê. Sentimentos oscilam. Há dias em que tudo parece bem. E há dias em que levantar da cama já é uma batalha. Mas a fé não está baseada nas circunstâncias. Ela se apoia na verdade de que Deus é bom, mesmo quando a vida não é. A dor pode gritar, mas o Espírito Santo sussurra: eu estou com você. É nesses momentos que a fé verdadeira floresce. Quando você dobra os joelhos mesmo com lágrimas nos olhos. Quando você louva mesmo com o coração despedaçado. Quando você diz: Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti. Foi assim com Paulo e Silas na prisão. Eles estavam feridos, injustiçados, presos. Mas mesmo ali, eles cantaram. E quando o louvor saiu em meio à dor, Deus moveu os céus e a terra. Esse é o segredo. Fé não é ausência de dor. Fé é continuar mesmo com dor. Fé é levantar todos os dias e dizer: ainda que tudo em mim esteja cansado, minha alma espera no Senhor. E pode ter certeza, Deus honra quem não desiste. Deus vê quem continua firme mesmo quando ninguém vê. E Ele vai te sustentar. Até a dor virar testemunho. O papel da oração na construção da confiança em Deus, a oração, é o fio que liga nosso coração ao coração de Deus. Em Salmo 71, vemos claramente como o salmista construiu sua confiança no Senhor por meio de uma vida de oração constante. Ele não apenas recorre a Deus nos momentos de desespero, mas também reconhece que, desde sua juventude, tem colocado sua esperança nele. Essa confiança não é fruto de palavras vazias, mas de uma jornada de fé sustentada pelo diálogo contínuo com o Pai Celestial. Quando oramos, mesmo nos dias difíceis, estamos declarando que confiamos mais em Deus do que nas circunstâncias ao nosso redor.
A oração se torna uma fortaleza espiritual. Ela nos lembra das promessas de Deus, alinha nossos pensamentos à vontade dele e fortalece nosso espírito para enfrentar qualquer adversidade. Em Salmo 71:3, o salmista diz: "Sê tu a minha rocha de refúgio, à qual eu sempre recorra." Essa expressão mostra um hábito: orar sempre, buscar sempre. E essa constância na oração é o que edifica uma fé inabalável. Quando a oração se torna um estilo de vida, a confiança em Deus deixa de ser apenas um sentimento e passa a ser uma certeza imutável. Como o Salmo 71 nos ensina a perseverar mesmo na velhice. O Salmo 71 é um testemunho poderoso de fé que atravessa gerações. O salmista, já em idade avançada, não se rende ao cansaço nem ao desânimo. Pelo contrário, ele clama a Deus com a mesma intensidade que o fez na juventude. No versículo 18 ele declara: "Não me desampares, ó Deus, até que tenha declarado a tua força à geração vindoura e o teu poder a todos os que hão de vir." Essa passagem revela o desejo profundo do salmista de continuar sendo útil, frutífero e relevante, mesmo na velhice. Ele entende que sua missão não terminou. Há ainda um propósito: transmitir às próximas gerações o que aprendeu com Deus ao longo da vida. Ele não vê a idade como limitação, mas como uma oportunidade de inspirar e fortalecer outros com sua história de fé. Atualmente, muitas pessoas mais velhas sentem-se esquecidas, sem valor. Mas o Salmo 71 mostra que, aos olhos de Deus, a experiência e a maturidade espiritual são valiosas. Perseverar na fé, mesmo com as limitações da idade, é um testemunho vivo da fidelidade do Senhor ao longo da vida. Essa perseverança é um convite para todos nós, que nunca deixemos de buscar a Deus, de proclamar sua bondade, de ensinar aos mais jovens, independentemente da fase em que estivermos. Enquanto houver fôlego, haverá missão. A confiança de quem já experimentou o cuidado de Deus ao longo da vida, o Salmo 71, é o clamor de alguém que não apenas conhece a Deus, mas que já experimentou seu cuidado de forma profunda e constante. O verso 5 diz: "Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade." Essa declaração nos mostra que a confiança do salmista não surgiu do nada. Ela foi construída ao longo de uma vida inteira de experiências com Deus, momentos de livramento, provisão, consolo e orientação. É uma confiança madura, firme, inabalável, que só é possível para quem já passou pelo vale e viu a mão de Deus agindo em cada detalhe. Muitas vezes, somos tentados a duvidar quando as coisas saem do nosso controle, mas esse salmo nos ensina que o segredo está em lembrar: se Deus já cuidou de nos antes, Ele certamente cuidará novamente. O passado se torna um testemunho para o presente. Essa confiança experimentada não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária de entregar tudo nas mãos daquele que nunca falha. É descansar sabendo que o mesmo Deus que nos sustentou na juventude continuará a ser fiel até o fim. A fidelidade de Deus em todas as fases da vida. O Salmo 71 é uma bela declaração de fé que atravessa o tempo. O salmista diz no verso 9: "Não me rejeites na minha velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força." Essa súplica revela uma das verdades mais reconfortantes das Escrituras. Deus é fiel em todas as fases da vida. Desde a juventude até a velhice, sua presença é constante, seu amor é imutável, e seu cuidado não diminui. A sociedade muitas vezes marginaliza os mais velhos, mas Deus valoriza cada etapa da nossa existência. Mesmo quando as forças físicas se esgotam, o Senhor continua sendo abrigo, força e fonte de vida. Para quem está envelhecendo, esse salmo é um lembrete poderoso de que ainda há propósito, valor e missão. A fidelidade de Deus não se limita ao vigor da juventude. Ela se estende até os cabelos brancos, pois Ele mesmo promete: "Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei." Isaías 46:4.
Não importa a estação da vida em que você esteja, Deus continua sendo o mesmo Pai amoroso, fiel e presente. A importância da oração como diálogo com Deus. A oração é um dos pilares da vida cristã. Ela não é apenas uma lista de pedidos ou um ritual vazio, mas sim um diálogo íntimo com o Criador. Em Filipenses 4:6, a palavra diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Este versículo revela o coração da oração, confiança e entrega. Quando nos colocamos diante de Deus em oração, estamos reconhecendo nossa dependência dele, demonstrando fé e rendição. A oração não precisa de palavras bonitas nem fórmulas específicas. Basta um coração sincero e uma vontade verdadeira de se conectar com o Pai. É nesse lugar secreto que recebemos paz, direção, consolo e força. Jesus mesmo nos ensinou a orar, mostrando que até ele, sendo o Filho de Deus, valorizava esse tempo de comunhão. Ele buscava o Pai em momentos de alegria, dor, decisão e solidão. Orar é respirar espiritualmente. É manter o coração alinhado com o céu. É onde a alma encontra descanso, onde os medos se dissipam e onde a esperança se renova. Como manter a fé firme em tempos difíceis? Manter a fé firme em meio às tempestades da vida é um dos maiores desafios do cristão. No entanto, é exatamente nesses momentos que a fé é provada e fortalecida. Em Hebreus 11:1, lemos: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa certeza nos sustenta mesmo quando tudo ao redor parece desabar. A fé verdadeira não depende das circunstâncias. Ela se baseia na fidelidade de Deus. Os tempos difíceis são inevitáveis. Enfrentamos perdas, frustrações, doenças, lutas internas. Mas é nesses vales que o Senhor se faz mais presente. Ele não promete ausência de problemas, mas garante sua presença constante. Como diz em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A fé firme é alimentada pela palavra, fortalecida pela oração e sustentada pela comunhão com outros irmãos. Manter-se ligado ao corpo de Cristo, ouvir testemunhos e lembrar das promessas divinas são formas de manter a fé acesa, mesmo quando tudo parece escuro. Não é sobre nunca duvidar, mas sobre escolher crer mesmo com lágrimas nos olhos. Deus honra aqueles que permanecem firmes. A importância de agradecer mesmo antes da vitória. Uma das maiores demonstrações de fé é a gratidão antecipada. Quando você agradece antes da bênção chegar, está dizendo a Deus: eu confio em ti, mesmo sem ver. Esse é um dos segredos espirituais mais poderosos da caminhada cristã. Em Filipenses 4:6, a Bíblia nos orienta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Note que a gratidão vem antes da resposta. Isso nos mostra que o verdadeiro crente não espera o milagre para louvar. Ele louva pelo milagre que ainda virá. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele primeiro agradeceu ao Pai, mesmo antes de ver o morto levantar. Em João 11:41, ele declarou: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Esse é o padrão que o Senhor nos ensina: declarar gratidão com fé, mesmo que tudo ainda pareça sem solução. A gratidão antes da vitória abre portas espirituais. Ela demonstra maturidade, confiança e reverência. Além disso, muda nosso foco. Tiramos os olhos do problema e colocamos em Deus. Gratidão é uma chave. Quando você começa a agradecer com fé, o céu se move a seu favor. Quando tudo parece silencioso, o agir oculto de Deus, há momentos na nossa caminhada em que parece que Deus está em silêncio. Você ora, busca, espera, mas nada acontece. E nesse silêncio,
o coração começa a duvidar. Será que ele me esqueceu? Será que ele não está ouvindo? Mas é justamente nesse silêncio que Deus mais está trabalhando. Lembre-se, o céu não está em silêncio porque esqueceu de você. Está em silêncio porque está agindo por você. Em Isaías 64:4 lemos: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha enquanto você espera. É no oculto que ele prepara o que vai ser revelado no tempo certo. É como a semente debaixo da terra. Você não vê o crescimento, mas a raiz está se formando. O fruto vai aparecer, mas exige paciência e confiança. Durante o silêncio, Deus molda o seu coração, fortalece a sua fé e te prepara para o que está por vir. O silêncio de Deus nunca é ausência. É presença disfarçada de propósito. Se tudo parece parado, lembre-se: o que é invisível aos seus olhos está sendo cuidadosamente arquitetado pelas mãos do Pai. E, no tempo certo, você verá que todo o silêncio era, na verdade, um grande movimento de amor. Fé que move montanhas. Crendo mesmo quando não se vê, a fé é a base de tudo na vida cristã. Mas não é qualquer fé. É aquela que continua firme mesmo quando os olhos não enxergam saída, mesmo quando a lógica diz que acabou. Jesus nos ensinou em Mateus 17:20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Você já viu o tamanho de um grão de mostarda? É minúsculo. E Jesus usou exatamente esse exemplo para mostrar que não é o tamanho da fé que importa, mas sua profundidade e persistência. Crer quando tudo está bem é fácil. Difícil é confiar quando o diagnóstico é negativo, quando o dinheiro falta, quando o casamento está por um fio, ou quando o filho está distante. Mas é nesses momentos que a fé verdadeira se manifesta. Fé é caminhar no escuro confiando que Deus já iluminou o seu caminho. Fé é orar mesmo sem ver resposta e louvar mesmo sem ver milagre, porque você sabe que Ele é fiel. A fé que move montanhas é a mesma que muda corações, que sustenta famílias, que restaura sonhos e que te levanta todos os dias mesmo sem forças. E se hoje sua fé estiver abalada, lembre-se, Deus não precisa de muito para agir. Um simples grão já é suficiente para mover o impossível. Deus nunca falha. Descansando na fidelidade do Senhor, quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos e acabamos frustrados? Em momentos de dor, perdas ou incertezas, é comum nos perguntarmos: será que Deus está vendo? A resposta é simples e poderosa. Sim, Ele vê. E mais do que isso, Ele nunca falha. A Bíblia afirma em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa fidelidade não depende das nossas emoções, da nossa performance, ou de como está o mundo ao nosso redor. Ela é constante, imutável, segura. Descansar na fidelidade de Deus é parar de lutar com as próprias mãos e entregar o controle a quem nunca perdeu uma batalha. Mesmo que você esteja passando por uma estação difícil, onde portas se fecham, onde orações parecem não ter resposta, saiba, Deus continua no trono e Ele está agindo nos bastidores. Ele é fiel para cumprir promessas, restaurar o que foi perdido e fazer infinitamente mais do que você pode imaginar. Deus nunca chega atrasado e também nunca erra. Confie, espere, descanse, porque no tempo certo o que Ele prometeu vai se cumprir, e você verá com os próprios olhos que a fidelidade do Senhor jamais falha.